AIRE. O que significa a sigla AIRE? E o porquê ela é tão importante para os italianos residentes no exterior? O meu nome é Vinícius Ribeiro, sou advogado e CEO aqui da Via Consulato, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a importância do AIRE e o que significa o AIRE, o porquê do AIRE, o porquê que a gente recebe ainda tantas dúvidas de descendentes e de ítalos brasileiros sobre o tão falado AIRE. O que é AIRE? O porquê que eu preciso manter ele atualizado? O porquê que eu preciso fazer um cadastro? O porquê que existe esse tão falado AIRE dentro dos consulados? Na verdade, no mundo todo, tá, gente? Então, vamos lá. Primeiro, falando aqui pela sigla, né? AIRE, AIRE, Anagrafe Italiano Residente All'Estero. O que significa isso? Traduzindo, registro de italiano residente no exterior. Sim, todo italiano ou ítalo-brasileiro, lembrando que, só um adendo aqui, se você é descendente de italiano e você é brasileiro e tira a sua cidadania, você passa a ser italiano. Tá? Você tem dupla cidadania. Então você, é porque eu tenho, eu tirei a minha cidadania ou pelo consulado ou lá na Itália ou de forma judicial, não importa. A partir do momento que você é considerado, que você tira a sua cidadania, você é um cidadão italiano. E se você reside aqui no Brasil, se você reside em um outro país fora da Itália, você tem uma obrigatoriedade como cidadão italiano. E uma delas é manter o seu AIRE, o seu cadastro atualizado. E o AIRE justamente é isso, é um registro que você, cidadão italiano, vai fazer junto ao consulado. E como é que se dá isso? Vamos lá. Inicialmente, quando você se torna um cidadão italiano, né, ou porque você fez um processo, ou porque o seu pai lhe transmitiu, você tem uma obrigatoriedade em fazer um cadastro no consulado italiano da competência do país onde você está residindo fora da Itália. Nesse cadastro do AIRE, lá você vai preencher todas as suas informações, contendo o quê? O seu endereço, o seu estado civil, se você tem filhos, se você não tem filhos. Isso por quê? Porque o consulado, ele se comunica com você através do seu AIRE atualizado, através dos seus dados cadastrais, que é o quê? Do seu endereço, para que você receba uma carta, por exemplo, para a votação, do seu número de telefone, do seu e-mail, porque aí o consulado ele tem como entrar em contato com você caso ele necessite. E o consulado ele exige também, o judiciário, né, a lei italiana ela exige o quê? Que você como cidadão italiano, você tem a obrigatoriedade de informar qualquer mudança que você faça na sua vida. Por exemplo, você casou, você tem a obrigatoriedade de informar o consulado desse casamento. Você teve um filho, você tem a obrigatoriedade de informar o nascimento desse filho ao consulado. Você mudou de endereço, você tem a obrigatoriedade de informar a mudança do seu endereço. Ou seja, o AIRE ele é um registro do italiano e ele tem a obrigatoriedade de manter esse AIRE, esse cadastro sempre atualizado, tá, gente? Eu divorciei. Você tem a obrigatoriedade em comunicar o seu divórcio ao consulado. Eu tinha aqui na linhagem, e eu estava aqui com o meu. Tinha aqui o italiano que estava junto comigo e houve um falecimento. Você tem que fazer essa comunicação. Tudo você tem a obrigatoriedade em comunicar o consulado. E o porquê dessa importância em manter o seu AIRE atualizado? Gente, tem muitas pessoas que não observam um ponto que é muito simples, é um requisito muito simples manter o AIRE atualizado. E ele, não estando atualizado, no que ele implica? Ponto 1, na emissão do seu passaporte, se caso você não tenha passaporte ainda. E 2, na renovação do seu passaporte. E 3, se o consulado, vamos supor que você ali mude de endereço, e o consulado ele tenta comunicar você, por exemplo, para uma votação, para um comparecimento, por exemplo, ele não vai conseguir te comunicar. E isso pode implicar em diversos fatores para você. Então, não corra esse tipo de risco, tá? Então, se você é italiano, se você reside aqui no Brasil, ou se você está residindo em um outro país, olha, eu tenho dupla cidadania, eu sou um ítalo brasileiro
E, na verdade, quando eu tirei minha cidadania, estou dando um exemplo, tá, gente? Quando eu tirei minha cidadania, aí você pensa assim, ó, eu morava aqui no Brasil e agora eu me mudei. Estou morando aqui no Canadá, já tem 3 anos que eu estou morando aqui no Canadá e eu tenho pretensões em ficar aqui. Por exemplo, se esse for o seu caso, faça a sua transferência de pasta, faça a sua transferência de pasta de um consulado para o outro e comunique ao consulado essa mudança de país, tá? Porque se você não fizer isso, você vai ter implicações quando você for renovar o seu passaporte, por exemplo, principalmente em ano de eleição. Então não corra esse tipo de risco, não infrinja ali os seus direitos como cidadão e mantenha sempre o seu aire atualizado. Ficou mais alguma dúvida? Quer mais alguma informação acerca de procedimentos, prazos, como funciona? Entre em contato aqui com a nossa equipe, entre em contato com o nosso time, que com certeza estamos prontamente a atendê-los. Muito obrigado e até a próxima.